Olá, aqui é o canal do Oculon. Foram as primeiras impressões do anime do Agricultor e do o Harém mais forte que vocês podem ver nessa temporada. Então, após ele morrer de uma doença terminal, e ele fala que é por volta dos 35, 36 anos ele morreu de uma doença terminal. Morreu. Aí chega o Deus e fala assim, cara, você morreu, mas tem direito a uma segunda chance. E se você quiser realizar algo, você faz um pedido antes de vir para uma segunda vida, você pode ter. E ele fala assim, cara, na primeira vida eu tive cheio de doenças, nessa aqui eu não quero ter mais doença nenhuma. Será que pode? Ele fala assim, cara, pode. E ele pediu se podia ter outra coisinha também, fazer agricultura. Que no tempo que ele estava internado, ele viu muitos documentários de agricultura e vai tentar fazer isso. Então, ele faz uma pergunta lá, ele fala assim, beleza, pode fazer isso. E agora se prepare para voltar ao mundo, né? Então ele tá, beleza, né? Uma coisa que eu não gostei é que já mostraram antes de construir, de como ele constrói as casas, essas paradas todas. Já mostrou o Arendê antes da abertura. E isso aí eu não achei legal. Então, bora pros próximos, né? Então, a gente vê ele acordando desse mundo. Ele fala assim, beleza, acordei. E a hora de fazer meu sonho, ser agricultor, criar fazenda. E aí, primeira coisa que ele vai fazer é explorar esse mundo, né? Aí ele falando assim, agora vai explorar um pouco desse mundo aí. Mas antes disso, ele vai ver se essa terra aqui dá frutos, né? E ele tem a habilidade de brotar armas do nada, né? E ele tentou, né? E percebe que, aqui não dá fruto, vamos ver um outro local. E ele vai explorar esse mundo, viu uma árvore imensa e fala, será que lá tem? Então ele foi até lá, né? Ele se aproximou daquela árvore grandona, e foi procurando para cavar, para pegar água do fundo da terra, né? Ele achou um local que pode ter água e começou a cavar, né? E aí ele começou a cavar bastante antes, né? E a gente vê ele cavando, encontrou água. Após isso, após encontrar a fonte da água, ele vai agora cavar, né? Ele fala, beleza, agora encontrei águas, agora vou encontrar ferramentas dentro para a agricultura. Então ele vai escavar bastante ao redor dessa árvore grandona aí, né? Como ele consegue brotar a arma do nada, ele vai começar a escavar. Ele falou, se eu conseguir fazer isso e isso, só que com corte ele consegue cortar a árvore facilmente, né? Consegue cortar a árvore muito facilmente. Então, lixar a madeira, tranquilo, né? Com as habilidades dele, que ele pediu, né? Fica mais fácil, né? Então, ele, tá anoitecendo, vou ver se eu consigo fazer uma fogueira, né? E ele tentou fazer com as suas habilidades com alguma coisa, mas não tem isso. Então ele conseguiu uma luneta, mas já estava muito tarde, não conseguiu fazer fogo. E falou, vou fazer algumas coisinhas de madeira, como prato de madeira e copo de madeira. Então, após isso ele conseguiu dormir, né? Foi testar
quer dizer, no dia seguinte, foi testar a água. E aí ele vai testando a água, ele viu que a água é potável, a água não tem sal, não, ele consegue usar essa água pra bastante coisa. Então ele falou, pô, beleza, agora posso usar para as outras coisas, né? Então ele, o primeiro episódio foi muito simplesinho, né? Então ele escava ao redor da árvore, encontra a água, e após isso se começa a usar a água que ele escavou. E aí, mais coisas ele usar. Lembra a lente que ele pediu, ele projetou? Então, ele vai usar para fazer fogo, que no dia anterior ele não conseguiu. E agora ele vai explorar, vai fazendo, cortando mais árvores, né? Ele viu que um animal estava se aproximando e rapidamente atacou ele, né? E é um episódio, você vê que é um anime muito simplesinho, não tem muita coisa para se fazer. E ele falou, pô, vou usar a carne do bicho menos a cabeça, né? Ele não curte muito isso não. Então ele consegue comer, né? Ele consegue fazer também brotar, fazer alguns alimentos. Antes ele consegue imaginar, pô, será que vai brotar um tomate, né? Ele faz as coisas, mas ele não, ele que vai ser no dia seguinte é que ele vê que as coisas que ele brotou já estava crescendo, né? O que deu para entender é que as coisas que ele cava vai crescendo muito rapidamente. Então, beleza, vai fazer um redor para colocar a sua fazenda ali para animais selvagens, às vezes como coelhos selvagens, monstros selvagens não ataquem ele, né? E aí, após isso, ele faz um mini cabana, né? Após ele explorar um pouquinho das suas coisas para ver como cresceu bastante. Ele vê. Igual ele teve a ideia de fazer uma madeira que se junte uma no outro, né? Achei isso um negócio muito interessante. Aí ele encontra uns animais selvagens, lobos, mas ele não se espanta com isso, chama eles para comer, né? Ele chama ele para comer, eles comem, ele percebe que eles estão comendo de boa, mas uma coisa estava incomodando ele, até que ele descobre que uma deles está prenha. Ela começa a dar sinais que os filhotes já vão nascer, né? E aí ele tenta ajudar o cachorro, o lobo macho não deixou. Ele fala, poxa, vou deixar um local aqui, no dia seguinte a gente vamos ver como é que vai ser, né? Ele ia tentar ajudar, mas não deixaram, né? Beleza. Começou a anoitecer. E aí ele, preocupado com tudo, mas vai deixar pra não causar problema. No dia seguinte, ele viu vamos ver como é que tá os lobos, né? Os lobos, ele viu que os filhotes já nasceram, né? Eles perceberam que eles já estavam muito com fome e com sede. E ele falou, poxa, beleza, vocês estão cansados, vou fazer alguma coisa. E quando a sua fazendinha estava aumentando, né? Ele tinha que colher algumas partes, como tomate, né? Ele já colocar o nome dos animais, mas é o tomate que eu te falei, eram para os animais, mas, né? E o episódio termina com ele instruindo bastante. Então,
Episódio simplesinho, né? O cara constrói fazendas, né? Constrói um local para cultivar agricultura. Então, se você gostou das primeiras impressões desse anime, curte o vídeo e valeu!